Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Vamos ao vídeo de dicas da 13ª rodada do Cartola FC. Lembrando a todos vocês que neste sábado teremos mais uma live da Gazeta. Desta vez será entre meio-dia e 2 da tarde, horário que o mercado fecha, certo? Porque às 4 horas já teremos jogos. Conto com a participação de todos vocês. E amanhã, durante a live da Gazeta, teremos também a Loteca da Gazeta. Vou anunciar os vencedores da semana passada e fazer esta nova competição. Bom, como o Cartola demorou para abrir nesta rodada por conta da confusão que deu com o gol do Gabriel Jesus, que o juiz tinha dado para o Cleiton Xavier, a Gazeta do Cartola também vai demorar um pouquinho mais para atualizar os campeonatos, o torneio da Várzea, mas enfim, de madrugada tudo estará ok, certo? No final deste vídeo, também vou mostrar para vocês os campeões de Liga Mata-Mata que mandam print para a gazetadocartola@gmail.com e que eu divulgo os mitadores. Vamos agora falar da 13ª rodada do Cartola FC. Gente, cuidado que tem jogo na segunda-feira entre Sport e Palmeiras, certo? Alguns jogos vão acontecer no sábado, outros no domingo, mas Sport e Palmeiras vai acontecer na segunda-feira. Lembrando também que vocês entrando no site da Gazeta, www.gazetadocartola.com, durante a noite, começo da madrugada ou no sábado, o dia todinho, já teremos atualizado as estatísticas, a tabelinha, os scouts dos jogadores, a classificação detalhada do Campeonato Brasileiro, enfim, todas aquelas informações que a Gazeta do Cartola prepara para te ajudar a mitar. Bom, para fazer o vídeo de dicas da 13ª rodada do Cartola FC comigo, eu convidei um cartoleiro que sempre vai lá no YouTube e posta análise de algumas partidas. Ele disse que essas análises estão ajudando ele a se dar bem aí na liga contra os amigos. Eu tô com o André Costa, cartoleiro do time Costa FC. André, primeiramente, obrigado por aceitar o convite de fazer este vídeo de dicas comigo e vou pedir para que você se apresente. Boa tarde, Michel. Boa tarde a todos os cartoleiros de plantão aí. Primeiramente, parabéns pelo canal. É um canal que eu já acompanho há algum tempo. Quero te parabenizar pelos vídeos, me ajudam muito, acompanho bastante. Eu sou de Feira de Santana, no interior da Bahia. Sou publicitário e cartoleiro desde o primeiro ano do Cartola FC. E torce para o Bahia ou para o Vitória? Aqui na minha cidade tem um time chamado Fluminense de Feira de Santana. É a terceira força estadual e eu torço para esse time aqui no meu estado. Agora, fora do estado, eu sou palmeirense. E veio fazer o vídeo com a camisa do Palmeiras ou não? A camisa do Palmeiras está aqui. Ó. Levanta aí, mostra para a galera aí. Claro. Aqui, ó, camisa do Verdão campeão. Show de bola, aproveita que o time é líder do Campeonato Brasileiro isolado. Me diz uma coisa, antes da gente começar aqui a dar as dicas da rodada, eu sempre destaco em todos os vídeos que a gente analisa as partidas antes de ver os jogadores, é bom, porque daí a gente define quem são os favoritos, quem que costuma fazer mais gol em casa, quem que costuma tomar menos gol quando joga em casa, e você faz sempre uma análise bem detalhada desses jogos aí. Essas análises que você faz realmente dá para ajudar os cartoleiros quando vai escalar o time? Dá um exemplo aí pra gente do que você faz e como isso pode ajudar a galera. Bom, Michel, as análises que eu costumo fazer são análises jogo a jogo. Eu costumo ver a situação atual do time, o que o confronto representa para cada um, as prováveis escalações, algumas observações sobre o confronto e alguns destaques prováveis. Eu acho interessante fazer esse tipo de análise, porque você vai poder ter uma maior noção de quem vai se destacar naquela partida, na verdade, né? Por exemplo, a gente tem aqui o jogo do Santos contra a Chapecoense essa rodada. A gente sabe que o Santos tem a melhor defesa como mandante. A Chapecoense não tem um dos melhores ataques. Então, por aí a gente tira, o Santos é um dos melhores mandantes do campeonato, contra um time que está lutando mais ou menos pelo rebaixamento. Então, a gente tem uma noção mais ou menos de quem vai se destacar. Então, analisando jogo a jogo e os destaques de cada jogo, quem é o melhor atacante, quem é o melhor
a melhor defesa do campeonato, o melhor ataque, a gente pode ter uma noção de quem vai provavelmente se destacar em cima das probabilidades, né, estatísticas. Bacana. Agora eu vou abrir aqui o site do Cartola FC. O time Mitos da Gazeta na rodada passada fez 65,91 pontos, tem 157,44 cartoletas. Foi escalado pelo nosso grande amigo Roberval, dono do aplicativo Cartoleiro Fanático, que esta semana está viajando, mas logo que chegar de viagem vai gravar um vídeo comigo só para falar do aplicativo e para a gente inclusive sortear um pacote de assinante aí para algum usuário da Gazeta do Cartola. E o time só não foi melhor porque teve jogador aqui que não jogou. Mas agora, para a gente começar a falar sobre a 13ª rodada, eu vou em escalação e vou colocar aqui em tabela de jogos. O nosso amigo André, ele deu um exemplo muito fácil. Ele falou do jogo aqui entre Santos e Chapecoense. Esse aqui eu também considero que o Santos é favorito, mas eu quero ver que análise que ele preparou para a gente, por exemplo, no confronto entre Internacional e Grêmio. Vamos lá, sobre o jogo Inter e Grêmio, o que eu pude analisar é que um fator bastante importante é que o Inter não perde em casa para o Grêmio no Campeonato Brasileiro desde 2012, por exemplo, né? Então, já tem aí uma invencibilidade de pelo menos 3 anos do Inter contra o Grêmio, com o Inter jogando em casa. E o Inter, no histórico geral de Campeonato Brasileiro, o Inter tem vantagem sobre o Grêmio, no retrospecto geral de confrontos entre Inter e Grêmio, o jogo sendo lá no Beira-Rio. Outra observação sobre esse jogo é que ambas as defesas estão defasadas. A gente sabe que o Paulão está voltando agora, de contusão que ele teve na panturrilha. Ele provavelmente vai para o jogo, mas ainda não é certeza, não é provável. Assim como o Grêmio também está com a defesa defasada. A gente sabe que tanto o Jeromel quanto o Wallace estão machucados. Isso é um destaque importante para a gente ver que essa partida, eu acredito que seja uma partida de muitos gols. Embora os goleiros estejam em boa fase, o Muriel ganhou confiança do técnico Argel Fuchs por fazer boas defesas no jogo contra o Flamengo. Mas é uma coisa importante a se observar. As duas defesas estão defasadas. Então, é um jogo a se observar. Eu não apostaria muito em zagueiros e laterais desse jogo. Apostaria nos atacantes. Bom, na minha opinião, os grandes favoritos da rodada são Fluminense, que vai jogar contra o Coritiba, o Atlético Paranaense, que vai jogar contra o América Mineiro. Porém, o Atlético Paranaense não tem muitos bons valores para o Cartola não, hein? O Cruzeiro, que vai jogar contra o Vitória, o Santos, que vai enfrentar a Chapecoense, e o Botafogo, quem diria Botafogo, favorito contra o Santa Cruz, hein? Mas o Botafogo também não tem bons valores para o Cartola. Depois de eu ter falado desses jogos, vou pedir para você fazer análise de mais um jogo, mas vou deixar a tua escolha. Qual que seria aí o grande favorito da rodada pelas suas análises? Eu acho que o grande favorito da rodada mesmo, na minha opinião, seja o Atlético Paranaense. Por quê? O Atlético Paranaense, ele ainda não perdeu como mandante. É um fator bastante importante. E enfrenta o lanterna do campeonato. E mesmo como mandante, o Atlético Paranaense só tomou 2 gols. E fez grandes jogos como mandante. Jogou contra o Grêmio e outros times grandes que estão lutando na ponta da tabela. Então, assim, o América é o pior visitante do campeonato. O Atlético Paranaense não perdeu como mandante e só tomou 2 gols. Então, são fatores que fazem a gente acreditar que o Atlético Paranaense possa fazer um belíssimo jogo e render bastante cartoletas aí para os apostadores. Quero lembrar que o jogo entre Ponte Preta e São Paulo, vocês devem ter muita cautela, porque o São Paulo está com a cabeça na Libertadores, provavelmente deve entrar com um time aí bem desfalcado. A Ponte Preta venceu fora de casa, mas também tem que ter muita cautela, certo? André, para finalizar, bem curtinho, rapidinho agora, Corinthians e Flamengo. Corinthians. Santos e Chapecoense. Santos. Ponte Preta e São Paulo. Ponte Preta. Figueirense e Atlético Mineiro. Atlético. Sport e Palmeiras. Eu acho que vai dar empate esse jogo.
Show de bola. Depois a gente vai falando aqui dos outros jogos. Vamos agora começar a ver posição por posição. Vou vender todo o time mitos da Gazeta e vamos começar com os goleiros. Esquema 4-3-3? Isso, 4-3-3 no time. Bom, vou começar aqui falando dos goleiros que eu indico e, na minha opinião, nessa rodada a gente está muito mal de goleiro e eu indicaria somente dois, ok? Eu indicaria o Vanderlei do Santos ou indicaria o Everton do Atlético Paranaense. Porém, tem dois goleiros que seriam aí apostas e aí eu não condeno quem escalar o Sidão do Botafogo ou o Fábio do Cruzeiro. Michel, para essa rodada, eu indicaria aqui 3 goleiros. Seriam eles o Vanderlei do Santos, como você falou. Eu também indicaria o Wilson do Curitiba, apesar de jogar fora, é um goleiro que faz bastante defesa difícil. E indicaria também aqui o Gatito Fernandes. Não sei o Felipe tome gol, mas ele também faz bastante defesa difícil. No time mitos da Gazeta, eu vou colocar o Vanderlei. Certo, Vanderlei no Santos no gol do Mitos da Gazeta. Vamos agora partir para os zagueiros. Também acho que está muito complicado para zagueiro. Quero fazer aqui algumas observações. Em rodada que está muito difícil assim escolher zagueiro, eu costumo colocar por ordem de média e pegar zagueiros que jogam em casa. E aí, por média e com esse critério que eu falei, apareceria o Paulo André. Dificilmente o Paulo André estaria num time meu ao longo do ano, mas para essa rodada aqui pode ser que ele saia com SG, enfim, se destaque um pouquinho. Apesar de estar jogando fora de casa, o Juninho é um zagueiro que praticamente não negativa. Indicaria ele também, ok? Agora, se você acredita no Fluminense, este ano o Gum tem uma média razoável para o Cartola, só negativou uma vez também. Aí você decide entre Gum ou Juninho. E acho que não poderia faltar um zagueiro do Santos. Apesar de eu não achar que são mitos, teria o Luiz Felipe ou então o Gustavo Henrique. E aí também é uma aposta para a rodada, já que não temos zagueiros unânimes. Gostaria de fazer uma brincadeira e perguntar se este Roger é irmão gêmeo do Davi Luiz. Rapaz, olha a foto dele, igualzinho. Será que o futebol dele é igual, não é? Alguém sabe me dizer? É o irmão gêmeo do Davi Luiz, esse cara? André, brincadeiras à parte, quem que você indica aí pra zaga e quem que vai estar no time mitos da Gazeta? No time mitos da Gazeta, os 2 zagueiros serão Paulo André, do Atlético Paranaense. Ele tem tido uma boa média no Cartola e tem feito gols dentro de casa, né, quando joga dentro de casa, contra o América Mineiro. Eu acredito que ele vai fazer um gol. E o segundo zagueiro que eu vou colocar é justamente o Juninho, do Coritiba. Certo, ele abriu mão de colocar pelo menos um zagueiro do Santos. Vamos ver então se é porque ele está pensando em colocar a lateral do Santos. O Vitor Ferraz vai estar no time mitos da Gazeta, é isso? Com certeza, Vitor Ferraz. Opa, adivinhei, a gente não combinou nada não, hein? Bom, eu indicaria também o Fagner do Corinthians, apesar de eu achar que é um jogo difícil para o Corinthians. O Fagner é o lateral que tem melhor média, então quando o jogo é complicado, a gente vai um pouquinho aí pelo jogador, né? Pelo histórico do jogador. O André disse que não indicaria nenhum cara do setor defensivo do Grenal. Porém, o William, na minha opinião, pode ser uma boa para esta rodada, principalmente para os colorados, hein, que acreditam nele. O cara tem uma média também muito boa. Vitor Ferraz dos Santos, acredito que seja unanimidade. O Reinaldo da Ponte Preta, esse cara por já ter jogado no São Paulo e no Campeonato Paulista fez um gol, inclusive, contra o São Paulo. O Reinaldo aqui aparece como uma opção alternativa, bem como Luiz Ricardo do Botafogo. E olha que eu não costumo indicar muitos jogadores do Botafogo por não acreditar no time, mas nessa rodada aqui Luiz Ricardo pode ser uma boa. Teve uma rodada que eu fui com ele me deu alguns pontinhos, saiu com SG. E pelo lado do Fluminense, o Wellington Silva, né? Ele não está sendo mito que nem foi em outros anos, mas acaba sendo uma opção válida para a rodada.
E você, André, quem que você vai colocar no time mitos da Gazeta, além do Vitor Ferraz? Faltou eu falar de algum outro lateral aqui? Não, não, Michel, você realmente conseguiu citar todos os prováveis destaques da rodada, porém no time mitos da Gazeta eu vou escalar o Luiz Ricardo do Botafogo. Show de bola, gostei desse lateral aqui, viu? Vitor Ferraz e Luiz Ricardo, o time tem tudo para ir bem. Bom, para não parecer que eu tô falando e depois não sobra opção para você, no meio de campo vou deixar você começar falando. Bom, no meio de campo, Michel, o primeiro jogador que eu vou colocar no time mitos da Gazeta, sem dúvida, é o Arrascaeta. É um jogador que na última rodada não fez uma pontuação satisfatória, vai jogar contra um time que fora de casa não pontua bem, não joga muito bem e tem tudo para mim estar nessa rodada. Arrascaeta é o primeiro meia. Bom, a Arrascaeta já está escalado e aí então vou te perguntar sobre o Camilo do Botafogo. Sim, sim, Michel. O Camilo vai estar no time mitos da Gazeta. Eu acredito que o Camilo tem tudo para fazer gol e assistência nessa rodada. Eu acredito que ele vai ser um grande imitador da rodada 13. Também vou colocar aqui no time da Gazeta o Lucas Lima do Santos. Acredito que também vai fazer um belíssimo jogo. Show de bola. Lembrando que quando eu fiz um vídeo falando dos reforços que estavam chegando para esse Brasileirão, eu citei o Camilo e falei que Camilo, se repetisse aí o que ele tinha feito ano passado na Chapecoense, seria escalado aí várias rodadas. Bom, eu indicaria também o Bruno Henrique do Corinthians. Não acho que deve ir com muitos jogadores do Corinthians, mas o Bruno Henrique, estatisticamente falando, e eu gosto muito de estatísticas, ele pode se dar bem nessa rodada porque ele vinha caindo, então tá na hora de subir de novo, ok? Tem também o Fernandes do Botafogo. Por que eu falei do Fernandes? Porque teve uma rodada que ele fez 19 pontos, ou seja, é cara que já mitou no Cartola. Isso é bom, ok? E teria também um meio-campista do Atlético Paranaense. Por enquanto aqui para mim tá o Otávio como provável. Ele só negativou uma vez. Aí tem que ver nesse meio-campo do Atlético Paranaense quem que vai jogar. Este vídeo é gravado com antecedência, por isso que eu peço para que todos vocês entrem no sábado, acompanhem a live. Antes do mercado fechar, vejam se todos os seus jogadores estão marcados como prováveis, ok? Bom, o André citou o Lucas Lima, mas tem rodada que quem se dá melhor do que o Lucas Lima é o Vitor Bueno. E aí ficaria esta opção, ou o Lucas Lima ou o Vitor Bueno. O Vitor Bueno é 6 cartoletas mais barato do que o Lucas Lima, certo? Mas também gostei deste meio de campo aqui do time mitos da Gazeta. E vou deixar você começar falando também do ataque. Mas antes, eu quero saber sua opinião. Você me disse que no Grenal você não indicaria tantos jogadores assim da defesa e daria preferência aí para o ataque. Temos o Mito Luan e temos também pelo lado do Inter ou o Sacha ou o Vitinho. E aí? Clássicos assim, eu gosto de apostar no ataque. E no time mitos da Gazeta, eu vou apostar no Luan, do Grêmio, porque é um jogador que já vem aí há 2 ou 3 rodadas mais ou menos decepcionando os cartoleiros. Eu mesmo coloquei ele umas 2 vezes e ele não me agradou. Acredito que jogador do porte do Luan seja aquele tipo de jogador que cresce em clássicos, que se destaca, que aparece. Quando o time mais precisa, ele vai estar presente. Então eu aposto no Grêmio nesse clássico e vou colocar o Luan no time mitos da Gazeta. Colorados, colorados! Ou vocês deixam o clubismo de lado e colocam o Luan, ou vocês acreditam no time de vocês e tacam o Vitinho, hein? Não quero influenciar ninguém aqui nesse Grenal, não. Dizem que é um dos top 5, top 10 clássicos do mundo. Será mesmo? Enfim, indicaria aí pra galera que tá querendo botar fé mesmo aí no Santos, ó, ou o Rodrigão, ou o Gabigol. Esses eu nem preciso falar o porquê, né? Rodrigão ou Gabigol, pelo menos um desses dois aí, tinha que ser presente mesmo no time. Acreditando aí no favoritismo também do Cruzeiro contra o Vitória, indicaria o William. Me disseram que o William, quando o jogo é às 11 da manhã, o cara mita. Vou acreditar e devo estar com o William no meu time também. O Corinthians, que a gente estava tendo problema no ataque do Corinthians aí em várias rodadas, não é que agora quem decidiu se destacar é o Romero? Show de bola então o Romero.
E tem aqueles que querem apostar no jogo entre o Sport e o Palmeiras. Se no meio de campo tem gente colocando o Diego Souza, tem gente que vai acreditar no Palmeiras e vai seguir colocando aí o Gabriel Jesus. Mas vai de cada um, certo? André, não adianta também a gente querer indicar todos os jogadores de todos os jogos, senão a gente não assume a responsabilidade aqui. Você, pá, bateu firme e falou Luan. Mais algum outro? Sim, Michel, como você falou no jogo do Palmeiras com o Sport, é um jogo complicado de se analisar, mas pelo fato do Palmeiras ser o ataque mais positivo da competição, eu acho que não poderíamos deixar de colocar pelo menos um dos três atacantes. No time Mitos da Gazeta, nós vamos com Roger Guedes. Certo, Roger Guedes. Me surpreendeu essa escalação do Roger Guedes aqui. E o outro? O outro vai ser mais um jogador do time do Santos, que é o Gabigol. Tem mais algum jogador que você acha de alguma posição que a gente deixou passar batido? Ó, Michel, tem um jogador do Atlético Paranaense. Eu acredito que o Léo, lateral do Atlético Paranaense, ele vai fazer uma boa pontuação. É um jogador que já me surpreendeu em 3 rodadas. Eu coloquei ele e ele me satisfez com boas cartoletas. Eu acredito que ele vai me dar. E tem também no ataque o Potker da Ponte Preta, que está surpreendendo a todos. Potker da Ponte Preta jogando contra o São Paulo. Tem gente que sempre costuma ir de Felipe Azevedo. Felipe Azevedo também marcou gol. Bom, então para finalizar o time, a gente vai agora para os técnicos. Técnico, na minha opinião, são aqueles que são considerados grandes favoritos para a rodada. O time Mitos da Gazeta tem 13,60 cartoletas. Eu acho que dá para a gente colocar o Dorival Júnior. Acho que dá para a gente colocar também o técnico do Atlético Paranaense ou o técnico do Cruzeiro. E quem sabe aí até o técnico do Botafogo. Eu não costumo colocar técnico de time que ainda não convenceu muito. Mas e você, André? Qual que você indica aí para a rodada? Para essa rodada, o time Mitos da Gazeta vai de Dorival Júnior. Certo, Dorival Júnior, técnico do Santos, e o time Mitos da Gazeta ficou com a seguinte escalação. Vanderlei dos Santos no gol, nas laterais Vitor Ferraz e Luiz Ricardo, na zaga Paulo André e Juninho, no meio-campo Arrascaeta, Camilo e Lucas Lima, no ataque Luan, Roger Guedes, Gabigol e o técnico é o Dorival Júnior. Quero fazer uma pequena observação aqui. O André está indo no ataque com dois jogadores que atuam fora de casa, o Roger Guedes e o Luan. Eu, particularmente, mudaria pelo menos um dos dois. Prefiro ir com atacantes que jogam em casa. Mas enfim, posso confirmar esse time? Pode ser, Michel. Manda brasa. Bacana. André, queria fazer um convite para você. Você vira e mexe tem postado no YouTube essas análises que você faz, só que muita gente quando entra lá no vídeo da Gazeta já tem mais de 300, 400 comentários, vídeo da Gazeta sempre bombando no YouTube. Às vezes a gente também começou aqui a conversar por e-mail, pelo Skype, e eu queria fazer um convite para você. Queria saber se essas análises que você tem feito, se você podia começar a colocar elas no site da Gazeta. A gente elabora lá um quadrinho e você faz essas análises pré-jogo pra gente. Você aceita o convite, André? Sim, Michel, tá aceito. Vamos lá. Show de bola, então quer dizer que a partir dessa rodada ou da próxima, a gente já vai ter aí no site da Gazeta essas análises aí bem detalhadas. O que vai ter nessa análise aí? Dá uma palhinha pra gente. Por exemplo, aqui no jogo do Corinthians contra o Flamengo, a gente vai ter aqui 4 categorias, como retrospecto, destaques prováveis, observações do confronto e algumas apostas. Como retrospecto, a gente tem o Corinthians que não perde em casa desde 2009 para o Flamengo, que foi o ano que o Flamengo foi campeão brasileiro. E como destaques prováveis do Corinthians, eu citei aqui o Romero, Bruno Henrique, Fagner, Wendel e Marquinhos Gabriel. Como destaques prováveis do Flamengo, o Arão, o Hever, o Rafael Vaz, o Muralha e o Guerreiro. Algumas observações é que o Corinthians é o segundo melhor mandante do campeonato, tendo tomado apenas 3 gols em casa, e ainda é um dos poucos times que não perdeu em casa. O Flamengo, por outro lado, é o melhor visitante do campeonato, tomou apenas 3 gols fora e fez apenas 4. Então é um confronto muito equilibrado.
Bacana, então se der tempo a gente coloca nessa rodada, se não der tempo vai ser a partir da próxima rodada, então é mais uma novidade que a Gazeta do Cartola está trazendo para vocês cartoleiros. Lembrando que em breve também teremos no site da Gazeta uma coisa inédita que nenhum outro site tem, que eu prometi para vocês. Eu já comprei um plugin, esse plugin será instalado no site da Gazeta, eu só preciso deixar o site algumas horas fora do ar para colocar e ele entrar em funcionamento. Eu não esqueci desta promessa. André, muito obrigado pela sua participação no vídeo de dicas comigo e vou deixar espaço aberto para você mandar um abraço aí para quem você quiser. Michel, eu te agradeço a oportunidade, mais uma vez, de parabenizar pela iniciativa, que você possa continuar contribuindo com a nossa vida de cartoleiro por muito tempo e desejar boa sorte a todos os cartoleiros que resolverem apostar junto conosco no time Mitos da Gazeta. Bacana, me despeço do André, mas o vídeo ainda não terminou não. Vou mostrar para vocês agora quem são os campeões de Liga Mata-Mata que me mandam prints. Meus parabéns para o Rogério Moreira, cartoleiro do time Facção Central, que foi campeão de uma Liga Mata-Mata. Ganhou do Fantasma 6-1. Parabéns também para o Emanuel, que foi campeão da Liga 20 Matar 70 Correr. E para o Edgar Costa, que venceu a Liga Mata-Mata Colorado de Rô. Ele ganhou do time Taquariti BC. Uau, só mito aqui. E para finalizar, mais um campeão de Liga Mata-Mata, o João Vitor. Ele venceu a Liga Mata-Mata Live da Gazeta 4, ganhando do WSA Futebol Clube. Antes de terminar o vídeo, quero mandar um abraço para todos os cartoleiros de Piranguita que são fãs do canal da Gazeta do Cartola. Um abraço também para o Pedro Miguel, cartoleiro do time Pedro Mitador. Show de bola, um abração. Ele também é fã da Gazeta do Cartola. Saudações cartoleiras para o César Rogério de Souza e para toda a galera da Liga da Corujada e de lá de Santana do Parnaíba. E também para o Pedro Índio, cartoleiro do time Pedro Índio. E para finalizar, quem é fã da Gazeta do Cartola também e pede um abraço é o José Luiz Gomes Morbeques, cartoleiro do time Bayer de Luiz FC. Saudações cartoleiras para ele e para todos os cartoleiros que participam da liga chamada Liga BAB. Abração, galera, por hoje é só. Espero vocês na live de sábado da meio-dia até as 2 da tarde. Saudações cartoleiras. Fui!